Fala galera, Jesus Cop, como é que vocês estão? Estão felizes? Nós estamos muito, mas muito felizes de estar aqui. Mais um dia para a gente aprender sobre a Bíblia, para a gente crescer em entendimento, para a gente queimar de amor por Jesus. Esse livro, a coisa mais especial que existe nele é porque ele revela Cristo para nós. Nós somos transformados cada vez que a gente enxerga Cristo nas Escrituras, isso é demais. E você que está entrando aí, vai entrando, é nosso 6º dia da nossa jornada, achamos o livro. Nós vamos passar 1 hora juntos aqui. Hoje tem convidado especial que vai estar aqui com a gente. Meu irmão, eu estou muito animado, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado a todos vocês que já estão nessa jornada já há um tempão com a gente. E também você que está chegando hoje, aí, primeiro dia que você está com a gente, não tem problema. Deixa eu te falar, a gente montou um grupo lá no Telegram, e nesse grupo a gente tem todas as outras aulas, todas as outras lives disponíveis lá, são links do YouTube que você consegue assistir todas as outras. Para você entrar no grupo do Telegram, é só você entrar aqui na bio do Jesus Cop, tá? Aqui na página do Jesus Cop no Instagram, e tem lá um link, você já vai direto para lá. Tem a aula 1, 2, 3, 4, 5, teve o Hernandes Dias Lopes esteve com a gente aqui, Ângelo Basso esteve com a gente aqui. Nós aprendemos sobre narrativas, como é que interpreta, como é que lê. A gente aprendeu sobre as cartas, como é que interpreta, como é que lê as cartas. Cara, tem sido demais, assim, o feedback que a gente está recebendo da galera, o que a gente está ouvindo do pessoal, eles estão assim muito empolgados em aprender, tá dando mais fome, tá dando mais vontade de ler a Bíblia, tá, abriu o entendimento, e eu queria te incentivar a estar lá. Todo dia a gente está sorteando um livro, e olha o que a gente vai sortear hoje aqui, meu irmão. Você está preparado? Deixa eu ver se eu aguento segurar isso aqui. Olha só. Introdução à interpretação bíblica. Olha isso aqui, meu irmão, que a gente vai sortear hoje para vocês aqui, da Thomas Nelson também, ok? Então hoje nós vamos sortear, só que eu só vou falar no final como é que você faz para participar, porque eu gosto de honrar a galera que está do início até o final com a gente aqui, estudando, papel e caneta na mão. Antes de eu chamar o convidado especial que a gente tem aqui hoje, alguém que eu amo muito, e que eu sou muito inspirado, eu queria te incentivar a compartilhar essa live. Então aqui embaixo tem um aviãozinho. É simples, só você chamar os seus amigos. Então aperta, vou te mostrar como é que é aqui. Mostra aqui o S. Ó, tá vendo o aviãozinho aqui, ó? Aperta e aí você marca as pessoas, ó. Você vai marcando as pessoas. Eu vou chamar meu amigo Busato aqui, a galera da MNB, ó, Thaís, o Gabriel. Aí você envia e já vai para todo mundo lá. Para eles entrarem e participarem. Só vou pedir um segundinho para pôr o fone e eu vou aumentar a qualidade aqui. Ok. Uma travadinha. Manda a galera aí para participar junto com a gente aqui, ok? Voltamos? Sim. Certinho? Então vamos lá. Então, todo o material que a gente vai usar aqui hoje, depois vai estar disponível lá no grupo do Telegram. Então você vai entrar na bio do Jesus Cop, na página do Jesus Cop no Instagram, tem um link, você já vai direto lá pro Telegram, e aí você vai entrar no grupo, e é muito legal porque é uma galera toda que ama as Escrituras, quer aprender a estudar a Bíblia juntos, está sendo demais. Vamos lá, Wes. Coloca aí para mim, meu amigo, querido pastor Paulo Borges Júnior. Tudo bem? Tudo na paz? Na paz, Douglas. Poxa, que privilégio. Estava te ouvindo aqui. É muito grande, um privilégio imenso, uma responsabilidade maior estar com vocês aqui para falar sobre isso. Mas muito legal mesmo. Poxa, pastorzão, muito obrigado assim por disponibilizar esse tempo, estar com a gente aqui. A gente foi muito abençoado quando o senhor esteve lá na conferência. A gente é muito abençoado por tudo que tem disponível na internet do senhor. A gente já ouviu de tudo. Sempre que sai alguma coisa nova, a gente vai lá e a gente sempre é muito inspirado. O nosso entendimento foi aberto, ouvindo o senhor, as suas ministrações. Obrigado por estar... E nesse tempo, assim, eu tô muito feliz que o senhor está colocando mais conteúdo ainda aí através do Instagram. Obrigado, viu? Valeu, privilégio, muito bom. Muito bom. Gente, eu quero que o pastor Paulo compartilhe com a gente hoje aqui
como é que é para ele, como é que ele estuda a Bíblia. Eu sei que já há anos o senhor está nessa jornada, né, de mergulhar na palavra e deixar a palavra moldar você, moldar sua cosmovisão. Como é que é pro senhor, o seu relacionamento com a palavra de Deus? Douglas, é um privilégio, sabe, assim, essa liberdade que você está dando aí de poder acrescentar, né, contribuir. Primeiro eu quero, assim, também, poxa, que iniciativa maravilhosa, né, essa que vocês tiveram aí de, num tempo como esse, estimular a reflexão, o aprendizado bíblico. Legal. Quando eu recebi o convite, né, o texto que me veio à mente é a exortação exatamente de Deus lá através do profeta Oséias, quando ele diz que o povo está perecendo, o povo está morrendo, o povo está sofrendo por falta de conhecimento. E quando ele fala desse conhecimento, ele fala de que o povo abandonou a palavra, né? E depois ele volta a insistir nisso no capítulo 6 e diz lá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele vai comparar esse conhecimento com o nascer do sol, né? Com o cair da chuva, uma coisa assim tão poética e maravilhosa. E por que assim que você está me dando a oportunidade de tratar isso de uma forma assim bem pessoal, Sim. bem íntima, bem testemunhal. Isso. Eu louvo a Deus que Ele conhece meu coração. Você não me pediu assim outra coisa. Tem um ditado em Minas Gerais, né? Que o mineiro fala assim: a gente é bobo, mas não é besta, né? Então, assim, então, assim, eu não me meteria a besta, né? Diante de gente assim catedrática que tem assim, poxa, acrescentou tanto aí para nós, né? Nesse testemunho, e eu ter a liberdade de falar de uma coisa bem testemunhal. Legal. As pessoas, eu tive o privilégio de fazer engenharia civil, então eu aprendi processos construtivos, tive o privilégio de ter uma vivência como produtor rural, então eu trabalhei lá também, mexia com animais, mexia com produção de hortigranjeiro, uma pequena lavoura, e também fui trabalhar teologia, né? Então, graças a Deus, eu tenho assim, um pouco de pensamento, né, cognitivo, pragmático da engenharia, tenho um pouco da relação com os elementos naturais, os processos de plantio, que a Bíblia usa tanto. Então, a Bíblia usa a figura do construtor, então eu me sinto totalmente à vontade, e a Bíblia usa a figura do agricultor, né, do pastor. O tempo todo, né? Então, exato. Então, graças a Deus, eu fui ter essa vivência. E fui fazer teologia. Então, a palavra de Deus para mim sempre entrou nesse contexto da vivência. Ok. Entendeu? Ou seja, ela está misturada com a minha vida. Sim. Então, e aí eu queria dizer assim, o que a minha relação, como é que a Bíblia está na minha vida? Isso. E até o texto lá que você cita aí, né, de Reis lá, de achamos... Josias, né? Sim. Isso. E aí é o seguinte, esse encontro do livro, né? E eu cresci dentro do ambiente, viu, Douglas? Bem assim, eu cresci dentro de um ambiente presbiteriano, minha formação é presbiteriana. Então, minha teologia, assim, é puritana, eu fui formado ali, não tem muita folga, não. Então, eu cresci dentro de teologia, assim, com pouca capa de gordura. Então... Boa definição. Não tinha muita folga, não. Não tinha muita folga. Isso, mas aí isso também dentro da igreja me causou muita dificuldade como jovem, entendeu? Okay. Porque era uma coisa assim, às vezes muito fria, muito pragmática. Então, quando eu encontrei Deus assim na pessoalidade, eu encontrei isso no ambiente relacional e eu encontrei a palavra de Deus. Uhum. Mas eu encontrei a palavra de Deus na forma do conhecimento. Então não era... A gente estava vivendo um avivamento espiritual nesse país. Então, quando eu tive essa vivência com Deus, que a palavra de Deus iluminou meus olhos, isso era mais ou menos nos anos 70. E nos anos 70, Douglas, a gente teve um avivamento espiritual nesse país, e esse avivamento foi em cima da Bíblia.
Entendeu? Você perguntar assim, o que marcou isso? Muitas das igrejas que tem hoje, as grandes igrejas, Sim. os mega ministérios, todos eles vieram dessa revolução que aconteceu no país, né, por volta dos anos 70. Foi até E lá. o senhor morava aonde nessa época? Eu morava em Uberlândia, Em Minas, mas aham. se alguém me perguntasse assim, eu era membro da primeira igreja presbiteriana de Uberlândia, Sim. um pastor assim, um teólogo, uma palavra assim maravilhosa. Eu não podia, um pastor exemplar. Mas alguém me perguntava assim, quando é que você vai fazer sua pública profissão de fé? Eu falei assim, depois de 70, quando não tiver mais nada interessante para fazer. Porque eu não via vida. Aí um grupo de Goiânia veio visitar a nossa igreja. E eu vi a Bíblia encarnada naquele povo. Uau. Entendeu? Então aí eu tinha 14 anos de idade, não tinha mais nenhuma escola para mim estudar na cidade. Eu já tinha sido expulso de todas as escolas. Sério? E então eu estava com 14 para 15 anos, isso era mais ou menos março de 1972. Meu pai sentou comigo e falou assim, meu filho, eu tenho mais 2 filhos para criar e eu não estou sendo justo porque você está tomando o tempo dos outros 2. Então, para ser justo com eles, você vai ter que ir embora de casa. Meu Então, você Deus. tem 2 meses para resolver onde é que você quer morar e o que eu gasto com você aqui, eu mando para onde você for. Meu Deus. Mas aqui em casa você não fica mais não. Eu tinha 14 anos. E eu sabia que ele estava falando sério. Aí, quando foi poucas semanas depois, veio esse grupo visitar a nossa igreja. E eu ouvi a Bíblia. Pra você ter uma ideia, com 14 anos de idade, eu ajudava o meu professor de escola dominical a preparar a lição da escola dominical. Mas eu não queria Deus. Entende? Eu entendo. Então, assim, aí todo mundo na igreja achava que eu era um cara, no entanto, eu era inconformado, eu ia para a escola, eu bagunçava tudo, e assim, não tinha mais lugar para mim. Aí eu vim para Goiânia, e eu entrei numa reunião no terraço da casa de um presbítero aqui, e quando eu entrei na reunião, o ambiente era um estudo bíblico. Mas o ambiente em que aquilo estava acontecendo, eu entrei num quebrantamento, eu não parava de chorar. Eu chorei a noite inteira. E no outro dia de manhã, quando eu acordei na casa do cara que estava me recebendo, eu vou tornar essa história curta, ela é cheia de detalhes, mas aí ele perguntou para mim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ir embora. E eu voltei para casa para pedir perdão para meus pais. Eu ia passar o fim de semana aqui. E dali para frente, sabe, Douglas, a gente comia a Bíblia. Eu vou te contar uma coisa, assim, eu sei que muita gente já fez piada, tem até alguns memes em cima disso, mas não tem nada a ver, eu vou te contar uma coisa bem íntima para vocês aqui. Eu dormia com o Novo Testamento debaixo do meu travesseiro. E não era uma coisa mítica. Era um afeto. Estou entendendo. Um afeto. Entendeu? Era aquilo tinha acabado de mudar a sua vida. Estava na minha cabeça, que estava totalmente dentro de mim. Meu Deus. E eu acordava de noite com o Novo Testamento dos Gideões, né, porque era uma coisa que era distribuída para todo mundo, então isso aqui era... Você tem um aí? Eu ainda tenho um até hoje. Né? Eu guardava isso, a gente ia para a escola e isso ia no bolso. Meu Deus. Para onde a gente ia, isso estava no bolso. E eu comia. E aí, às vezes eu acordava de noite, tirava o Novo Testamento para sentir o cheiro da Bíblia e poder dormir de novo. Eu me lembro uma vez que eu estava num acampamento e tinha uma menina passando vela em cada página do Novo Testamento dela. Eu perguntei, por que você está fazendo isso? Ela falou, não, porque caso meu Novo Testamento caia na água, alguma coisa, eu quero que ele seja impermeável. Eu não quero. Então ela impermeabilizou. Ai, meu Deus. Impermeabilizou todas as páginas. Todas? Todas do Novo Testamento dela. Eu estou te contando isso por quê? Porque a gente vivia a Bíblia. Era o achamos o livro, literalmente. Pronto, não tinha alguém fazendo um estudo bíblico para gente. Sim, sim. Então, a primeira coisa que eu queria falar, você perguntar assim, qual a sua relação com a Bíblia? Para mim, a Bíblia é um livro de conhecimento. Ela pode ser um livro de estudo? Pode.
Ela pode ser um livro de leitura? Pode. Mas qual a diferença Eu vou chegar lá. de um livro Ela de pode estudo? ser um livro de entendimento? Pode. Ok. Mas eu posso entender sem conhecer, ler sem conhecer e estudar sem conhecer. Uau. Então, não tem como ela ser meu livro de estudo se não for onde eu estou buscando conhecimento. A Bíblia é para você desejar conhecer Deus e não entendê-lo. Ok. Muita coisa de Deus, Douglas, até hoje eu não entendo. Mas eu o conheço. E é exatamente porque eu o conheço que eu consigo enfrentar o que eu não entendo. Entendi. Eu não entendo a minha mulher até hoje, estou casado com ela. Pela Bíblia, eu aprendi a conhecê-lo. Uau, uau. Então, naquilo que eu não entendo a minha mulher, eu cheiro. Pronto. E volta a dormir. Pronto, e volto a dormir. Então, eu preciso ter com a palavra de Deus essa relação. Ok, ok. De modo que eu pertença. Uau. O povo falava isso, era o povo do livro. Então, Sim. entende? Uma relação de Sim. pertencimento é uma coisa que se mistura. Você não conseguir saber onde começa uma coisa e onde termina outra. Eu quero dizer uma coisa para você, que hoje às vezes me preocupa, que o tipo de relação que as pessoas estão tendo com a palavra de Deus, você consegue saber a linha divisória, onde começa uma coisa e termina outra. É como se fosse um arquivo de várias gavetas. Entende o que eu estou dizendo? Então, Sim. e isso está escrito na palavra de Deus. Então, por exemplo, Deus falou isso para o profeta Isaías, né, em 58. Ele diz: vocês gostam de ler a Bíblia. E vocês gostam de ler a Bíblia como quem procura entendimento. Sim. Mas, no fundo, vocês não querem me conhecer, vocês só querem ter poder uns sobre os outros. Uau, uau. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, aí Jesus vai falar a mesma coisa para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era impecável na doutrina. Sim. Mas perdeu. Uma doutrina impecável, zelosa e uma liturgia sem retoque. Mas não tinha afeto. Então, quando Pedro vai falar sobre isso, ele diz: acrescente a sua fé conhecimento. Então, nós precisamos estimular o conhecimento. Mas ele vai terminar esse conhecimento em afeto. Porque ele diz: porque se o seu conhecimento não apontar para os afetos, ele é estéril. Entendi. Você só vai ver o aparelho, você não vai comungar. Então hoje o povo não está padecendo por falta de entendimento, nem de leitura e nem de estudo, mas por falta de conhecimento. Então eu queria estimular os nossos jovens, quem está nos ouvindo hoje, Sim. antes de você querer estudar a Bíblia, queira conhecê-la. Porque a Bíblia era um livro de família. Não era entende o que eu estou dizendo? Não era um livro de estudo. Era um livro de família. Não era o livro do pequeno grupo. Não era o livro da devocional. Era o livro da família. Não tinha hora para ler. A gente começou a marcar hora para ler a Bíblia, hora para fazer estudo. Tem gente que me pergunta assim: qual o seu horário? Para fazer o devocional. fazer seu devocional. Eu falo: você está me perguntando que hora que eu tive para estudar? Ou então, eu quero meditar na palavra de Deus o dia todo. Sim. Então ela tem que se tornar a minha forma de pensar. Entendi. É o software, né? Não tem como sair Porque dela. eu vou ter uma mente dividida. E a palavra de Deus diz que uma mente dividida não prospera. Então, ela não é ela não é o meu. Ela não é aquilo que vai definir só minhas práticas. Não, ela é a plataforma de todas as coisas. Aí, Entendi. todo estudo que eu fizer está no conhecimento que eu tenho da Bíblia. Aí eu vou estudar alguma coisa Ok. com base no conhecimento. Isso é demais. Então, em cima dessa plataforma, é ela que vai alimentar o meu estudo. Aí eu vou fazer uma leitura bíblica em cima do conhecimento que eu tenho da Bíblia. Ok. Você está entendendo?
Entendeu? Então eu vou, Vai vou mais. fazer uma leitura. Eu vou fazer a leitura agora dos Salmos. Então agora eu vou ler o Salmo. Exemplifica pra gente aí. Isso, então agora eu vou ler o Salmo, mas ao ler esse Salmo hoje, eu já conheço a Bíblia um tanto para que esse Salmo faça sentido. Porque você está ali meditando nela o dia todo. Conhecendo ela, porque você está relacionando com ela. Isso. Tá. Porque aí qualquer outra leitura que eu fizer é em cima da mesma plataforma. Então eu posso acabar de ler o Salmo e pegar a revista Veja. E uma coisa não vai competir com a outra. Entende o que eu estou dizendo? Ok. Porque agora você tem a mentalidade das Escrituras. Uma mentalidade bíblica. Então Entendi. nós precisamos ter uma mente bíblica. Ok. Um coração bíblico. Um olhar, né? Bíblico. Pronto. Tanto que ela vai falar que se os seus olhos forem maus, acabou, né? Porque você vai distorcer absolutamente tudo que você olhar, né? Então por quê? Porque tem gente que está fazendo a leitura bíblica com segundas intenções. Entendi. Entendeu? Entendi. Qual que é o grande risco hoje? Eu vejo muita gente pegando a Bíblia e querendo ler para justificar o que ele pensa. Ok. E ele pensa mundanamente. Mundanamente. Porque ele não tem um conhecimento. Então, ele não está construindo em cima de uma plataforma. Ele está querendo justificar suas práticas e suas escolhas. Uma coisa que eu observo é isso. Por exemplo, a pessoa estava num ambiente, vamos dizer assim, um ambiente promíscuo, vai. Então, lá nesse ambiente, o bom... quem se destacava é quem saía com o maior número de meninas e tal. Ou ela tá num ambiente de dinheiro. Então ali o bom é quem tinha muito dinheiro, o melhor carro e tal. E aí ela se converte, entre aspas, né? Ela vem pro ambiente da igreja e ela descobre quem que é o bom lá, quem sabe bastante da Bíblia. Isso. Então a mentalidade é a mesma, né? Então ele começa a aprender hermenêutica, exegese, não sei o que e tal, mas não é para relacionar e deixar ela mudá-lo. Mas é para se destacar entre nós, né? Por exemplo, no seminário, eu tinha colegas que se masturbavam lendo cantares. Você tá brincando? Era uma leitura bíblica. Mas ele encontrava pornografia na Bíblia. Meu Deus. Entendeu? Então tudo é puro para os puros, tudo é mal para os maus. Então, era uma leitura bíblica. Se você olhasse lá, ele estava lendo a Bíblia. Talvez ele lia a Bíblia mais do que nós tudo. Meu Deus. Isso é muito forte, mano. Entende? Então, por isso que o texto de Oséias, ele tem uma poesia que ele diz assim: sabe como é que vocês têm que me conhecer? Como o sol que nasce e a chuva que cai. Bom, depois eu posso fazer um estudo dos astros. Mas primeiro eu tenho que ter uma vivência do sol. Uau. Porque o sol, Entendi. todo pôr do sol é o mesmo todo dia e é diferente todo dia. Você não tem um nascer do sol igual ao outro. Então ele fala, sabe como é que você tem que me conhecer? Como a alvorada. Então eu tenho que todo dia ir lá e ver o nosso sol nascer. Porque todo dia vai ser o mesmo e todo dia vai ser o quê? Diferente. Porque aí a nuvem vai estar num lugar, a sombra vai estar no outro. A cor. Então a gente precisa conhecer as nuances de Deus. Então, antes de eu saber qual é o gás que está lá, eu preciso estar sendo aquecido por ele. A chuva. Antes de eu me tornar um cientista que explica todos os sais minerais que tem na chuva, o dia que ela cai, para que ela serve. Entendi. Eu tenho que ter tomado uma chuva, tá vendo? Era coisa de menino. Por isso que a Bíblia era coisa de menino. Nós tornamos a Bíblia hoje uma coisa tão sofisticada e tendenciosa que a gente já conta a história interpretada. Sabe o texto que você falou aí do rei Josias? Sim. É interessante, o cara não pregou para ele. Não. O cara achou o livro e fez o quê? Leu em voz alta. Leu em voz alta. E o cara falou assim, meu Deus, o cara caiu em quebrantamento. Um avivamento chegou ali, né? Um avivamento, porque o cara leu. E ele ouviu, não foi nem ele que leu, ele ouviu. Então ele tinha uma relação, ele tinha um conhecimento de Deus embutido, que aí aquela leitura
Entendi. encontrou esse conhecimento também. Então a Bíblia primeiro tem que gerar em mim conhecimento, que aí então por isso que é ensina o teu filho. Então a gente precisa ensinar nossos filhos a ter a palavra de Deus. Então muitas vezes assim, você pai, eu vou te falar uma coisa que entenda bem, quem quiser usar isso para o mal vai usar. Porque às vezes eu vou lá e fico fazendo a minha devocional com os filhos, pego a Bíblia, leio e tal. Mas aquilo decora, aquilo é uma leitura, mas meu filho nunca conviveu comigo na Bíblia. Como é isso? A sua relação com o seu filho é uma relação bíblica. A sua conversa com ele. A forma de você passar o conhecimento dele, você está sempre passando os valores bíblicos. Para ele ver a Bíblia, não só ler a Bíblia. Ele ser formado de Bíblia. Uau. O tempo todo. Aí seu filho vai ser formado de Bíblia. Porque a hora que ele lê a Bíblia, ele só confirma o que ele viu no pai dele. Rapaz, aquilo vai fazer todo sentido para ele, porque ele é feito de Bíblia. Meu Deus. Outro dia eu estava conversando com um juiz. E ele estava na maior crise. Porque ele queria formar um pequeno grupo na casa dele. E ele falou, estou com dificuldade, porque eu queria fazer um estudo bíblico, lá só tem juiz, gente poderosa e tal. E eu não consigo introduzir para eles lá um estudo bíblico, a gente fazer isso na Bíblia. Eu falei, escuta, você não consegue conversar biblicamente com eles sem ter que citar o texto. Entendi. Rapaz, Jesus, como é que Jesus conversava? Jesus conversava Bíblia, tá vendo? Jesus era o quê? Ele não era um pregador, ele era o verbo que se fez carne. Meu Deus. Então, a conversa de Jesus era Bíblia. A conversa de Paulo era Bíblia. O que Jesus fala de João Batista, né? O que vocês foram ver? Um profeta? Não. Era um versículo ambulante, né? Um versículo ambulante. Então, ele era o Isaías 40 andando, né? Então eu converso com meu filho, eu não tenho que sentar com meu filho, entenda. Sim. Eu vou Pode fazer. ter esse momento, sim. Isso. Tem que ter. Isso. Mas eu só não vou ele não é suficiente, né? Porque senão ele vai ter uma relação fria. Uau. Aí vai entrar para ele como uma agenda, uma informação, né? Todo o resto. Aí vai ficar tudo no mesmo nível. Não. Então eu vou conversar com ele. Você saiu para pescar, você saiu para o campo. Olha os lírios. Nem Salomão se vestiu como um deles. Mas eu não tenho que falar para ele que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo tal. Entende o que eu estou dizendo? Para ele não ter essa relação técnica. Entendi. É hora da Bíblia, agora é hora de ler a Veja. Exatamente. É hora de ver YouTube. Entendi. Entendeu? Aí você vai conversar com ele. Uau, incrível isso. Amém? Então é uma relação de conhecimento. E às vezes nós não estamos conversando com os nossos filhos. Biblicamente, porque toda hora que vai falar de Bíblia tem que ser na forma de um estudo bíblico. Muito bom. Eu lembro de um... Pode falar. Fala. Eu invoquei com a situação, porque eu queria mandar um texto para a liderança, e eu ainda recomendei, falei assim, eu não quero, por favor, que ninguém coloque nenhuma referência. Porque a Bíblia está dita. Eu estou falando do evangelista Mateus, eu estou falando do apóstolo Paulo, mas eu não quero essa coisa facilitada para dizer, ó, isso está lá em Romano, no capítulo tal. Não, é Paulo, o cara que se vira. Então ele vai morrer porque Paulo escreveu. Porque Paulo não facilitava, ele falava assim, acaso nunca leste nos profetas? Rapaz. Dos profetas ainda. Profetas, aí lascou para todo mundo, que o cara, tá vendo? E Jesus falava isso também, quem lê Daniel que entenda, né? Exatamente. Aí a gente foi transformando, e que uma coisa é a escolaridade, outra coisa é o conhecimento. Sim. Vamos imaginar que ninguém vai fazer o estudo, mas ele já tem o conhecimento. Nós precisamos garantir para o nosso povo, para os nossos filhos, o conhecimento. Pronto. Entendi. Entende? Ele vai conversar com você, tem gente que fala assim para mim, mas você só gosta de conversar disso. Fala, não, é porque eu não sei conversar de outra coisa. Não tem outra coisa, né? É disso que eu sou formado. Quando você vê na cruz, Jesus é cortado, ele começa a sangrar a Bíblia, né? Porque ele vai gritar, ele grita um salmo, né? Ele vai responder.
É isso que o salmista guardei no meu coração, para não pecar. E aí a boca fala do Que o que coração está tá cheio. Meu cheio o Deus. coração. Então, entende? A gente tem a palavra de Deus tem que ser a substância que me forma. Muito bom. Muito bom. Beleza. Aí agora eu vou estudar a água, saber do que ela é feita. Ok. Ó, Somente se a gente quiser ensinar, né? Se quiser pregar, se vai querer. mas Muito seu bom. filho vai aprender a beber água. Independente que ele nunca saiba que aquilo é H2O. Mas ele vai beber água todo dia. Ele vai beber água todo dia. Muito bom. Eu lembrei de uma situação que o Tim Keller contou de um membro da igreja dele, em que o rapaz era líder na empresa e uma moça que entrou para trabalhar, ela cometeu um erro lá e ela cometeu um erro e o chefe do líder dela chamou ele e ele assumiu o erro, falou, não, eu errei, né, tal, e prejudicou a imagem dele na empresa, tal. E aí ela ficou sabendo daquilo, né, que ela errou, mas o chefe dela assumiu o erro por ela diante da diretoria. E ela chegou para ele e falou, meu, por que você fez isso? Já trabalhei em um monte de lugar. Todos os meus chefes pegaram o mérito daquilo que eu fiz, mas quando eu errei, apontava falando que fui eu que errei, né? Eles se beneficiavam do meu trabalho, mas o meu erro não. E aí ele, não, que é isso? Tranquilo. Ela, não, me explica, por que você fez isso? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Até que ele falou, tá bom, vou te falar. É porque eu sou cristão. E o meu líder pegou o meu erro para ele. Entendeu? Tá vendo? É o que você falou. Então ela teve que implorar para ele falar a Bíblia para ela, mas ele já tinha pregado para ela. Né? Pronto. E aí eu não tenho que fazer um estudo bíblico. Depois, agora, Não. depois pode até fazer um estudo bíblico. Pode. Depois. Você não precisou falar justificação. Não, Mas ela já. comeu isso. Ela comeu viu. da carne. Ah. E a carne dele Eu entendi. era uma carne bíblica. É uma carne bíblica. O verbo se fez carne E habitou. e habitou. E foi Meu achado. Deus. Meu Deus. Então as pessoas primeiro precisam achar a Bíblia quando elas comem da gente. Tem que comer o livrinho. Sim, Entendeu? sim. E aí a gente é feito dessa substância. Não é só o jeito que a gente pensa, não é só o jeito que a gente prega e não é só o que a gente sabe. Sim. É a substância da qual a gente é feito. Então a gente lê. O coração que a gente tem que abordar ela é para conhecer. Para ser formado. Isso, formado. Então eu tenho uma relação livre. Ok. Certo? A minha relação é com quem come pão de manhã. Pronto. Como quem bebe água. Você pensa para tomar um copo d'água? Não, você vai lá e toma um copo d'água. Aqui, ó. Beleza, tá vendo? Então, assim, a Bíblia precisa voltar para esse lugar na nossa vida. Porque é assim que ela era. As famílias sentavam, elas não sentavam para um estudo bíblico. Ok. Elas sentavam para a vida. E a palavra era o centro da vida. Incrível isso. Ela não fazia parte da vida. A vida emana da Da palavra. palavra. A Bíblia não é uma parte da minha vida. Ok. A Bíblia é. A palavra de Deus é a minha vida. Ela é o que me significa. Aí tem muitas coisas que eu não entendo. Eu nem consigo explicar, mas eu conheço. Não me peça para explicar tudo. Sim, sim. Algumas coisas só se a gente andar junto. Então vem ver, vamos comer. Vai comendo de mim, que você vai acabar conhecendo. Isso é incrível. Amém? Amém. Então, nesse aspecto, assim, eu até anotei algumas coisas práticas aqui que eu queria Fala. compartilhar com vocês antes que o nosso tempo acabe aí, né? Eu queria, assim, sugerir que cada um tenha em casa, pode ter tudo, mas mantenha uma Bíblia só. Tá. Então, pega um exemplar da Bíblia Ok. que não tenha comentário, Isso, sem nada, né? nada. Uma Bíblia só. Você pode ter todas se você quiser. Bíblia da mulher, do homem, do executivo, do obreiro, Do pentecostal. todas, dos autores que você mais ama, todas, você tenha todas. Mas tenha
uma Bíblia que seja a Bíblia só. Ok. Eu queria sugerir, às vezes você vai pensar que isso é um certo purismo e não é. E se você tiver uma Bíblia só, faz força para não riscar Tá. e nem anotar. Para você já não voltar naquele texto Com as suas nem com a sua anotações. própria interpretação. Ok. Muito bom. Muito bom. Todo nascer do sol é igual, mas todo Todo nascer nascer do do sol sol é é diferente. Uau. Entendi. Então, tenha uma Bíblia na sua casa que te surpreenda. Sendo igual. Que não passou por nenhum filtro. Não Ok. foi interpretada por ninguém antes. É aquela hora, é aquela coisa fresca, aquela chuva caindo em você. Sabe aquela coisa de menino brincando na chuva? Então, que a Bíblia entre nesse lugar na nossa vida. Muito bom. Eu vou me divertir com Deus agora. Eu e Deus vamos dançar na chuva. E eu vou me molhar. E você não me pergunta. Não, eu estou aqui sendo encharcado de Deus. E não é uma coisa mítica, Sim. mas ela tem que ser mística. Qual a diferença, Paulo? A diferença é que o mítico ele pressupõe uma referência material e é um ídolo, é uma coisa que você cria para sua veneração. O Mítica de mito é o mito, então. espiritual, é o que não tem controle, é o que é líquido, é o que é vento, é fluxo. Ok. Então o espírito é fluxo. Então eu não vou conhecer o espírito se eu ficar tentando contê-lo em algum recipiente. Entendi. Então eu só vou conhecer o espírito se eu for levado por ele. Se Não sei deixar pra- ter experiência pra com onde ele. vai. Então nós precisamos resgatar como elemento essencial da teologia o movimento de Deus. Porque a gente quer pôr Deus estático. Então quando você quer estudar alguma coisa, muitas vezes você tem que colocar ali empalada, fixada. Então às vezes nós estamos, para poder entender Deus, eu estou tendo que fixar ele. Sim. É interessante isso. Por exemplo, o querubim, né, é uma figura meio. O povo não sabe se é anjo, se é uma figura espiritual, se o querubim representa a igreja. Eu, particularmente, acho que o querubim é meio que uma figura espiritual representativa, porque o querubim é que carregava a glória, levava o trono e tal. Quando o Ezequiel vê os querubins, ele diz que eles têm 4 faces. Certo? Uhum. Todos eles têm 4 faces. Quando João vê, a visão de Ezequiel, ele diz que um tem face disso, o outro tem face Isso. daquilo, Uhum. certo? Então cada um A tem uma. águia, né? Uhum. Isso. Quando João vê Jesus, ele fala, ele tem 4 faces. Então Jesus tem as 4 faces ao mesmo tempo. Os querubins, cada um tem uma face. Eu fico imaginando que Ezequiel viu a figura estática. Ok. E como cada querubim estava olhando para um lado, Ele foi ele vendo. olhou um e falou assim: não, o querubim tem 2 olhos, um nariz com 2 buracos, uma boca e 2 orelhas. Aí você olha estático, o outro lado, você fala: não, o querubim tem uma orelha só e é a esquerda. E o nariz tem um buraco só, e ele tem um olho só, e é esquerdo. Aí você olha e fala: não. O querubim tem uma orelha só, concordo com você, mas ela é direita. Entendi. E tem um olho só e é direito. Aí você vai olhar e fala assim: não tem olho, não tem nariz. Tem nada, é uma nuca. É uma nuca. Eu tô entendendo. Então, se a gente não tiver uma visão do movimento, Uau. entendeu? A gente não vai conhecer, né? Isso, porque o que está acontecendo com a nossa teologia é que cada um está indo à exaustão na face que ele viu. E criticando E ele o que viu a outra face, né? Ele não viu isso em movimento. Uau. Então, sem o movimento do Espírito, eu não vou ver essa dinâmica. Então, a palavra é palavra e Espírito. Então, a palavra só vai ser a palavra de Deus se eu entrar no movimento. Incrível. Amém? Então, pode ser que um dia de manhã eu vou aqui, eu falo, gente, eu estou vendo um lado, e pá, maravilha. E pode ser que no dia seguinte eu vou para o mesmo texto, e pá, Virou. Então Incrível. eu conservo para mim uma Bíblia sem anotação,
sem, é, sem marca, zero. Eu não nem anoto. É o seu pôr do sol. É exatamente. Muito Deixa bom. eu ver o sol nascer. Amém? Incrível. Ver o sol nascer. E Cheirar. cheirar, ver a chuva cair. E aí, aí é bom. Aí agora eu vou fazer a leitura. Aí na hora de eu fazer a leitura, tem um punhado de coisa aqui, tem pá, eu vou num, eu vou no outro. Sei tal. as regras, tudo Pronto. e tal. Sim. Aí agora em cima desse conhecimento, eu estou apto para o estudo, para a leitura. Sabe o que eu lembrei? Eu estava lendo um livro do Kinner, né? Era um livro bem legal, Hermenêutica do Espírito, e ele vai falando dessa dinâmica do Espírito Santo que inspirou o autor e que te inspira a ler e tal. E aí ele disse algo que mexeu muito comigo. Ele falou assim, o que é pior? Alguém que fez uma exegese errada, uma hermenêutica errada, interpretou errado e tem fome e fé de viver aquilo, ou alguém que fez uma exegese certa, uma hermenêutica certa e não obedece o texto? Exatamente. E aí eu comecei a lembrar dos nossos avós, que não sabiam muitas vezes português direito, mas tinham um amor profundo e uma fome profunda por Deus e pela palavra e vivia aquilo, né? Porque é nesse movimento, o Douglas, eu vou te falar uma vivência que eu tive lá na beira do Mar da Galileia. Eu sentei na beira do Mar da Galileia lá e fiquei vendo o pôr do sol. Aí eu pensei assim, eu não sei se era 200 metros para a esquerda, eu não sei se era 1 quilômetro para a direita, eu não sei se era num ponto mais alto, mais baixo, não sei se era exatamente nesse lugar aqui que eles chamam de o lugar tal, não sei se foi daqui que o barco saiu para fazer a pesca, mas é o seguinte, foi esse pôr de sol que os discípulos viram. Eu estou vendo a mesma coisa que eles viram. Eu estou tendo a mesma vivência. Uau. Então, quando você está no movimento, é como se você tivesse, então, se você entrar no movimento, é como se você estivesse lendo a Bíblia do lado de Pedro. Entendeu? Entendi. Isso. Se você tomar essa chuva, é a mesma chuva que caiu na cabeça de Paulo. Então você vai ler Romanos do lado de Paulo. Meu irmão. Porque você vai conhecer o mesmo Deus de Paulo. Uau. Amém? Amém. Aí beleza. Agora vamos ler Paulo, vamos estudar Paulo. Vamos, sim. Pode ser que você vai achar que a orelha direita dele era, entendeu? A minha orelha esquerda é bem diferente da minha orelha direita é bem diferente da esquerda. Tem um defeito. Então, quem fizer a teologia, quem fizer a minha teologia pela orelha direita vai encontrar muitos defeitos. Pela esquerda vai ser mais perfeitinho ali. E olha que alguém agora pode usar essa fala nossa aí para dizer outra coisa. Sim. Tá vendo? Uau, isso é demais. Valeu. Então, outra coisa que eu queria falar assim de prática, né? Ok. Uma coisa é você ter um exemplar da Bíblia só. Não interessa se é revista, atualizada, mas que ela seja limpa. Okay. Beleza. Sem as suas marcas. Ok. Conserva, que não vai puxar o seu olhar para nada, né? Isso. É novo. Nem o seu próprio. Tá. Porque às vezes você leu num dia que você não estava bem. Exato, Tá viu uma coisa. Estava empolgado. Agora você vai ver esse mesmo nascer do sol com outro olhar. Pronto. Muito bom. Segunda coisa. Ó, só pra te falar, a gente tem 10 minutos, só para você organizar. Já estou falando. Arruma uma boa concordância bíblica. Antigamente a gente chamava uma chave bíblica ou um atlas bíblico. Okay. Quem quiser, assim, mesmo assim, uma prática bíblica, arruma uma boa concordância. Por quê? Porque eu acho que é legal você fazer esse cross. Quais os outros textos que falam do mesmo assunto? Sim. Entende? Então eu percebo que muitas vezes as pessoas hoje não fazem isso. Sim. Deixa eu ver se eu Até tenho alguma aqui para mostrar. Acho que não tem nenhuma aqui. Mas o pessoal pode baixar na internet. Isso é fácil, É fácil. Graças a Deus. Mas essa é uma coisa que... Por quê? Porque isso vai te ajudar a fazer esse cross. A ler os textos. De conexão. Então a palavra de Deus diz que a verdade só é revelada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Entendi. Então não adianta eu pegar um texto e
ele é a testemunha dele mesmo naquele assunto. Eu preciso de uma outra testemunha para a verdade ser estabelecida. Então, se eu tenho uma apologética, um texto vai ser suficiente para sustentar a minha apologética. Mas se eu quiser desenvolver uma pedagogia, eu preciso saber onde mais aquele assunto está sendo tratado. Incrível. Muito bom. E às vezes nós estamos assim com um viés muito apologético e pouco pedagógico. Nós estamos sabendo proclamar, mas não estamos sabendo aterrar. Uau, uau. Então, para ter aterramento, eu preciso saber onde onde outras estacas Incrível. confirmam aquilo em outros contextos. Duas ou três testemunhas. Pronto, tem que ter duas. Porque foi assim que Jesus enfrentou o diabo, Douglas. O diabo citava a Bíblia, também citava. Então Jesus carregava uma concordância. O diabo pai fala, mas também está escrito. Mas também... Entendi. Mas essa testemunha não bate com essa, então não pode ser. Está vendo? Incrível, então, incrível. Isso. Entendi. Porque muita gente está desenvolvendo um viés apologético, porque ele pegou um negócio, ele se encantou com aquilo, e é o que eu estou falando, ele está fazendo uma teologia com uma das faces. Teologia de uma orelha só. De uma orelha só, e ele não está errado. Não tá. A desgraça é que ele não está errado. Exato, exato. E é por Mas isso que ele não tá sustenta a correto. vida inteira, né? Beleza? Então, Muito bom. esse é outro testemunho que eu queria dar nesse aspecto. E, por último aqui, eu sei que vocês recomendam muito os livros aí. Sim. Eu queria recomendar que ao buscar livros, Por favor. buscar autores que escreveram sobre os livros e não só sobre os temas. Ok. Entendeu? Então, por exemplo, tem muito autor legal que escreveu sobre o livro de Romanos, ou foi lá e escreveu sobre as bem-aventuranças. Então, Sim. tem umas leituras, por exemplo, tem o Lutero escreveu sobre o Pai Nosso. Então, o Martin Lloyd Jones ficou lá, entendeu? Não sei quantos anos Em escreveu. Romanos. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco, entende? Né? As pessoas estão muito focadas na defesa dos seus temas. Entendi. Aí ela vai lá e fica buscando autores que reforçam o seu tema. Ok. E não melhora a sua plataforma. Então, nós estamos precisando melhorar a nossa plataforma antes de reforçar nossos argumentos. Muito bom. Muito bom. Então, autores que fizeram, que escreveram sobre um livro, por exemplo, como Exatamente. o Lloyd Jones fez de Romanos, né? Isso. Entendi. Porque hoje está muito apologético, entendeu? Entendi. Aí é o cara- interessante isso, porque se você tem um tema, parece que você abre e acha ele, né? Pronto, tá vendo? Aí o seu Todo lugar som- você acha ele, né? O pessoal já tá. Isso é verdade. Beleza? Então, Muito bom. Vai ler autores. E além desses autores serem autores que falaram sobre livro, procure identificar autores que têm uma abordagem um pouco mais filosófica e não tanto pragmática. Nada contra. Ok. Mas a nossa interpretação bíblica, Douglas, ela está ficando muito pragmática e pouco reflexiva. Ok. Há quem até acredite que a filosofia era inimiga da teologia, e não era. A filosofia levanta a bola para a teologia chutar. Então, ela que faz as perguntas que nós temos para responder. Muito E bom. parece que hoje o povo não quer as perguntas. Tanto é que nós inventamos uma forma de fazer estudo bíblico que nós já fazemos o estudo e nós já fazemos as perguntas. Entende o que eu estou dizendo? Sim, sim. Parece que a gente tem medo de pergunta. Então, para não ter dúvida que o cara está entendendo exatamente o que eu quero que ele entenda, eu faço até as perguntas por ele. Entendi. Para que não surja outra, né? Então, nós não podemos ter medo. Então, Legal. e aí, assim, entenda bem o que eu vou falar aqui. Assim, a gente tem que sempre falar essas coisas com cautela, porque não estou só reforçando a ideia, porque está tudo certo, mas eu só quero pôr peso no prato da balança, que eu acho que está meio... Pro outro lado. Aham. Isso. Que é o seguinte, os autores europeus tinham um viés um pouco mais filosófico. Sim. A literatura americana É mais pragmática. é mais pragmática. Então, a literatura americana é boa para projetos, para
para estruturas, para, enfim, para serviços que tem que ter. Então, tipo assim, baseado numa revelação, nós vamos desenvolver um projeto. Então, beleza. Então, eu tive uma leitura filosófica que despertou o movimento, agora nós vamos organizar ele. Então, as duas coisas vão ter que funcionar. Mas só que nós estamos fazendo só o lado pragmático, as ações, muita literatura em cima dos passos, das formas, e pouca literatura de fundamentação. Então, o prédio e eu aprendi isso com o senhor. Eu lembrei, porque eu tinha um pouco de dificuldade com o filosófico, né? Porque dava a impressão de que a gente anda e não vai para lugar nenhum, né? Só que quando eu comecei a construir minha casa, como você falou, o engenheiro falou assim, o construtor falou assim, já gastamos tanto. E era uma nota, né? E eu ia lá e não tinha nada. Mas por quê? Porque estava construindo o invisível, né? O invisível. E estava construindo aquilo que não dá para ver, que não é palpável, só que sustenta a casa, né? Tem muito ministério entrando em colapso. Não é porque ele estava dando errado, porque ele deu certo. Porque não tinha alicerce. Porque aí você monta uma grande estrutura, ela gera uma pressão e você não está pronto para suportar aquilo, porque você não tinha carga filosófica pedagógica. Você não gerou uma estrutura. Entendi. Tá bom? Então, dentro desse aspecto, como tem que ter um afeto, o conhecimento bíblico tem que vir dentro de uma relação. Então, encontre uma relação onde você vai viver a Bíblia. 2 ou 3 em comunhão, para que a Bíblia traduza a relação de amizade. Muito bom. Então, não leia a Bíblia só. Você tem os seus momentos de ler a Bíblia sozinho, mas encontre a sua comunidade relacional. E eu não estou falando da comunidade litúrgica, não. 2 ou 3 amigos com quem vocês estão. Vamos ler o livro de João juntos? Vamos ler o livro de Romano juntos? Vamos... Ótima dica. Isso, entendeu? Então, esse mês agora, vamos ler junto o livro de Romano, vamos ler junto o livro de Atos, vamos trocar uma ideia. O que você ouviu? O que você entendeu? Como é que foi isso? Porque isso vai construir a relação e o conhecimento. Então, desenvolver relações que promovam o conhecimento bíblico, relações bíblicas, de amizades bíblicas. E aí a gente pode ter projeto, pode ter o que for. Aí você pode meter literatura pragmática em cima, cartesiana, não tem problema, mas você construir uma plataforma relacional, afetiva, com cheiro, com textura. Tá bom? É isso. Poxa, pastor, obrigado, viu? Meu Deus. Eu acho que essa galera aqui... E aí? Eu adoro Tietá, seu cara, ó. Você tem o nosso coração e o nosso amor. Eu amo muito vocês também, viu? Muito, 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 muito. Assim, eu sou muito grato a Deus por ter conhecido vocês. A nossa vida aqui é melhor porque a gente conheceu vocês, viu? Glória a Deus. Um beijo nessa loira linda que você tem. Pode deixar, tá aqui na outra cômoda aqui, ó. Amamos vocês, viu? Última palavra. Pode falar. Você pode ler a Bíblia sozinho, você pode estudar a Bíblia sozinho, mas você não vai conhecer a Bíblia sozinho. Só em família. Só em comunhão. Uau. Obrigado. Amo eu vocês. Espero ter contribuído aí. Muito. Pode ter certeza que é de todo o coração para vocês, tá bom? Muito. Obrigado. Muita honra. Muito obrigado. Deus abençoe muito. Beijão aí. Dá um beijão no Paulo Neto. Galera, o que é isso? Estamos aqui em choque, aqui todo mundo. Muito abençoado. Galera, eu percebi que os dois aqui que estão me ajudando estavam doidos para dar uns gritos aqui. Gente, eu ia hoje falar de parábolas também, mas nós vamos falar amanhã. Só que deixa eu dar uns recados antes da gente ir embora daqui. E você ir viver tudo isso. Amanhã não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube a nossa última live. E eu quero falar para vocês de como a gente estuda e interpreta parábolas e como a gente estuda e interpreta os evangelhos, ok? Você quer o link do YouTube de amanhã? Você tem que estar no grupo do Telegram, ok? Então entra lá no grupo do Telegram, tá na nossa bio aqui. A gente tem um grupo juntos lá pra gente estudar e viver a Bíblia juntos, ok? Entra lá no grupo, a gente vai mandar lá o link de amanhã, da nossa live de amanhã. É a última live. E vai ser sobre parábola, sobre evangelho, vai ser demais. E a gente tem uma surpresa para vocês amanhã, que eu não aguento mais esperar para mostrar e contar para vocês, ok? Tá. Todo mundo vai seguir o Paulo Borges, ok? Vou colocar lá no Telegram o @ dele. Todo mundo, gente,
Se você conheceu ele hoje, pelo amor de Deus, vai pro YouTube e ouve tudo que tem lá. Você vai ser muito abençoado por ele, pra família dele. É demais. Eu disse que eu ia sortear esse livro para vocês, Introdução à Interpretação Bíblica, ok? Olha isso. É um material de apoio muito legal para você estudar e eu vou dar de presente para um de vocês. É fácil você participar, é só você entrar na última postagem do Dizascope, que é o resumo da última aula. Então, no resumo da última aula, você vai escrever lá, achamos o livro, hashtag achamos o livro e marcar um amigo, um arroba, tá? Você pode comentar quantas vezes você quiser, só tem que ser marcando pessoas diferentes, ok? Então, achamos o livro, a hashtag tem que colocar e o arroba de um amigo, de uma amiga. E aí marca e convida todo mundo para amanhã, gente. Amanhã é nosso último dia, nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu e eu tenho uma surpresa, cara, maravilhosa para vocês. Eu tenho certeza que você não vai querer perder, vai ser demais. Vai ser no YouTube e eu vou deixar o link lá no Telegram, tá? Então você não pode perder, você não pode ficar de fora do nosso grupo do Telegram. O link do Telegram está aqui no Dizascópio, tá? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Lá no Telegram tem as outras aulas, se você perdeu. A gente falou com o Hernandes Dias Lopes, a gente falou com o Ângelo Basso. Vou colocar essa daqui a pouco lá também. Se você quer ver ela de novo, você tem que... Veja 10 vezes, 20 vezes, tá? Mas o link só tem lá, ok? Porque eu quero honrar todo mundo que está participando aqui com a gente mesmo, tá? A gente não está divulgando de outras formas. Sorteio do livro eu faço daqui a pouco, 11h30, e coloco o resultado lá no Telegram. Meu irmão, eu tô queimando aqui por tudo que a gente ouviu hoje. Eu quero, cara, meu irmão, aquilo de cheirar a Bíblia e voltar a dormir, ó. Pega a sua Bíblia, cheira ela. Meu irmão, que as pessoas possam ler a Bíblia na nossa vida. Que as pessoas, ao se relacionar com a gente, seja um estudo bíblico. Que a gente exale, que a gente, se cortar a gente, que saia a Bíblia da gente, cara. E tanto que a gente ama o Jesus, que é essa palavra encarnada, e a gente quer parecer com ele mais e mais, a gente quer ser cópia de Jesus. Eu quero que você siga o Paulo, eu quero que você esteja no Telegram com a gente, pra gente estar junto e a gente ter essa experiência juntos. Amanhã é no YouTube, a nossa última live. Obrigado por estar com a gente nessa jornada de 7 dias. O link vai estar lá no Telegram, então entra na bio do Dizascope e vai lá, entra no grupo para a gente estar juntos. Amanhã achamos o livro Como Interpreta Parábolas, Como Interpreta os Evangelhos. E eu estou muito animado, estou com muita expectativa para amanhã. Obrigado você que esteve com a gente. Entra lá, comenta, achamos o livro, marca os amigos, tá? E convida todo mundo para amanhã, para a nossa última live. Deus abençoe, fica com Deus, boa noite, é nóis e a gente se vê depois aí. Valeu, galera!